Hashtag Partiu Cozinha com Carol Campo e meu por lá. Ela vai fazer rolinhos de abobrinha recheados. Essa eu quero ver, Carol. Você deu spoiler ontem, já fiquei doida pra experimentar e pra ver suas dicas também, é claro. Bom dia mais uma vez. Bom dia, meu bem. Super simples e delicioso. Vamos começar pelo recheio. A gente vai usar ricota, a gente vai esfarelar ela na mão mesmo com um garfinho. Uma xícara de ricota, as quantidades estão escritas aí na tela. A gente vai usar, para dar a crocância da receita, castanha de caju. A receita original é da Rita Lobo e ela usava nozes. Mas como o objetivo da gente é tentar baratear o custo das receitas e possibilitar que todo mundo possa fazer, então eu substituí por castanha. Pode ser amendoim também, torrado, picadinho ou qualquer outro crocante que você tem em casa. Vamos colocar, para acrescentar frescor à receita, manjericão, mas pode ser coentro. Eu testei com coentro em casa e ficou delicioso. Picadinho. Vamos temperar com sal. Essa ricota que eu comprei é sem sal, então é importante temperar. Um pouquinho de pimenta do reino, já tem aqui a quantidade certa. Eu tô usando fumaça em pó também para dar um pouquinho de sabor defumado à receita, mas você, se não tiver em casa, não precisa usar. O sal e a pimenta do reino são suficientes. E aí a gente vai dar uma misturadinha e vai acrescentando aqui azeite. E aí é azeite a gosto, tá? Pode ir botando aqui o azeite e misturando aqui o nosso recheio. Quando a gente terminar de fazer essa misturinha, eu vou botar bastante azeite aqui. Misturar. A gente vai fazer esse rolinho empanado. E o nosso empanado, ele vai ser também um pouquinho diferente. Geralmente a gente empana só na farinha de rosca. A sugestão da receita era misturar farinha de rosca e um pouquinho de parmesão. Gente, faz uma diferença no sabor final. Então eu vou fazer agora aqui essa farofinha. Meia xícara de parmesão com meia xícara de farinha de rosca. Eu não tinha em casa pão adormecido para fazer, então eu usei panko que eu tinha em casa. Deu certo também, então eu trouxe hoje essa mesma farinha, mas se você tiver torrado ou pão duro em casa, bota no forno e faz a sua farinha de rosca que dá certo também. Vamos agora para abobrinha. Essas etapas aqui já estão prontas, vamos para abobrinha. A receita original dizia para usar esse aparelho aqui, o mandolim, para você poder passar a abobrinha e fazer uma tirinha fina. Só que, pasmem, eu não tinha isso aqui em casa. Então eu tive que me virar nos 30. E eu consegui fazer as tirinhas com um cortador de queijo. Então o que a gente vai fazer? Vai tirar as pontinhas aqui da abobrinha, segurar o cortador de queijo e fazer a tira. Essa primeira eu não usei porque ela ficou muito fininha, muito estreita. E aí a gente vai para as próximas. Olha como funciona perfeitamente um cortador de queijo para fazer uma tira fina de abobrinha. Então não ter os instrumentos indicados na internet, o que você vê na televisão, não quer dizer que você não vai conseguir fazer a receita. A gente pode inventar, criar e dar um jeito de, com o que a gente tem em casa, fazer a nossa receita. Aqui, tirei outra tira, olha como fica perfeito. E aqui, essa tira, a gente vai colocar aqui, botar um pouquinho do nosso recheio aqui, geralmente na pontinha mais grossa, né? No lado mais grosso. E aí a gente vai fazer o nosso rolinho. Segura bem seguradinho aqui e vai enrolando. Vai sujar a mão? Vai, mas faz parte do processo. E vai segurando o recheio aqui dentro, ó, pelos ladinhos. Passa, 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 vai aqui enrolando, apertadinho. Pronto, temos o nosso rolinho aqui pronto. Agora, a gente vai pegar esse rolinho, passar um pouquinho de azeite de oliva nele ou manteiga derretida para fazer uma camadinha aqui para poder empanar ele. Ah, vai empanar naquela farinha, Vou então. empanar na farinha. Tá. Com o queijinho parmesão. Isso daqui vai ao forno ou ao air fry. Na fritadeira elétrica, 15 minutos, 10 minutos de um lado, dá uma viradinha, mais 5 minutinhos do outro para ficar douradinho. No forno, até ficar dourado, vai depender do forno que você tem. Pode demorar
uns 30 minutinhos, um pouquinho mais do que a fritadeira elétrica. Mas é isso, a ideia é fazer esses rolinhos aqui. Tá certo, Carol. E nesse caso, nem precisa colocar aquele palitinho pra segurar? Não precisa, Não precisa, né? pelo incrível que pareça. Você vai botar ele no forno assim, depois que ele assa, ele dá uma desidratada, é o suficiente pra poder ele firmar e não abrir. Tudo certo, então. Aí vai fazendo mais e mais rolinhos, fazendo coloca mais. tudo no forno. Essa pronto. receita aqui, uma abobrinha, dá pra fazer uns 20. Aham. Não vai dar pra quem quer, de tão delicioso que é. Pois eu quero, eu chego já aí, viu, Carol? Pra gente finalizar juntas, até daqui a pouquinho. Um cheiro, até já já, então, com mais dicas e a finalização da nossa receita. Então, de volta direto aqui da cozinha do Mulher Demais. Hoje, Carol Campbell fez rolinhos de abobrinha recheados. Esse é o resultado da receita. Quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi. Porque ele resseca, não é, Carol? Vai pro forno. Você disse que no forno tradicional mais ou menos uns 30 minutos, né? Isso. E aí ele chega nesse formatinho aqui, ó. Você lembra que estava maiorzinho? Ele resseca e fica assim mais crocante, né? Isso, é por isso que você não precisa espetar, porque ele gruda, as folhinhas da abobrinha vão grudando, né? Esse folhado que a gente faz quando enrola. E aí você consegue pegar com a mão e comer como um snackzinho, uma entradinha. Arrasou. E Carol tava contando aqui, tem gente que tem preconceito com a pobre da abobrinha, né, Exatamente. mulher? Cresci numa família que não comia abobrinha porque os meus pais não gostavam. E aí quando o Vini nasceu, eu disse, não, pera aí, ele vai experimentar abobrinha. E fui vendo receitas. Essa aqui eu fiz e levei para meu pai e para minha mãe e fiz. Comam, experimentem. Eles simplesmente comeram tudo. Sério? Sem nem saber o que era abobrinha. Não sabiam o que era abobrinha. E amaram. Uhum. E meu pai falou, não gosto de abobrinha de jeito nenhum, mas desse jeito eu como. Então... Desse jeito comeu, tá vendo? Valeu a pena, então. Testa aí na sua casa também. Às vezes a gente tem preconceito com alguns alimentos, a gente nem testa, né? Uma forma mais criativa, mais saborosa também. Ou então falar assim, ai, ricota não tem gosto de nada. Vamos temperar ela, vamos trabalhar ela, botar uns temperos que ela fica deliciosa. E é uma comida saudável, é tudo comida de verdade aí, não tem nenhum ultraprocessado, nenhum conservante, nada que você não possa comer ou oferecer para sua criança e é delicioso. Pois é, se você perdeu algum detalhe, corre lá no Instagram de Carol, @cozinhaafetivajp, ou através do nosso canal do YouTube também, youtube.com/TV Correio Oficial. E você confere tudo lá, inclusive as quantidades, os ingredientes, tudo certinho, né? Exato. Carol, obrigada. Arrasou mais uma vez, viu? Chegou a hora da nossa despedida. Obrigada pela companhia, pelo carinho de sempre. Na sequência vem o Fala Brasil, depois do Hoje em Dia e às 10 para o meio-dia o Correio Verdade com Paulo Neto. Não esqueça, quem é do bem se reconhece. Um beijo, gente. Boa semana pra nós. Até amanhã. Vou experimentar, viu, Carol? Experimenta aí. Mulher Demais!